Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Esse texto conta sobre o momento em que as mulheres pegaram óleo para a unção e foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que ao chegarem ao sepulcro, elas se depararam com um jovem, vestido de branco. Em algumas traduções diz que um anjo. E esse anjo perguntou a elas: o que vocês procuram aqui? Por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E então elas ficaram assustadas e aquele anjo falou para que elas issem, que é o Evangelho de Marcos 16, 7. Ide e anunciai aos discípulos e também a Pedro, porque ele está diante de vocês indo para a Galileia. Esse texto, pessoal, fala muito ao meu coração e é um versículo. Eu gostaria de refletir com você também. Você que às vezes sente que tudo deu errado, que o fracasso chegou, que a sensação de um vazio tomou conta de você, que o seu objetivo não foi atingido, que todos os seus planos não deram certo. E não pelos outros, mas por culpa sua. E você começa a olhar e você percebe que não foram os outros que erraram com você, mas foi você que errou com os outros. Então você começa a olhar à sua volta, aquelas pessoas que estavam com você não estão mais, porque você fugiu. Aquelas pessoas que te apoiavam não estão mais contigo porque você deixou de estar com aquelas pessoas. Então o seu coração é tomado de um vazio, de uma tristeza, de uma falta de propósito e sentido, e então você se desespera. O seu propósito de vida não existe mais. E a partir de então, você não sabe o que fazer, fica desnorteado e começa a procurar direção. Não sei se você já passou ou passa por isso nesse momento. Eu gostaria de falar com você sobre esse personagem, o Pedro, aquele pescador. Aquele homem que um dia estava pescando, não pegou nada, estava cansado, lavando as redes, e o mestre Jesus chega e diz: olha, joga a rede do outro lado, experimenta jogar do outro lado. E então Pedro, eufórico, disse: olha, tudo bem, eu vou lançar porque é pela tua palavra. Porque eu já pesquei e não peguei nada, mas pelas tuas palavras eu lançarei a rede. Pedro, um cara dúbio, ao mesmo tempo que ele era o mais eufórico, ele era aquele que fugia. Ao mesmo tempo que ele queria defender, ele queria se esconder. Pedro, o cara colérico, o cara, eu vou cortar a orelha de quem pegar o meu mestre. E ao mesmo tempo, negou ao mestre. Aquele homem que as pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, esse é um grande exemplo, esse tem grande potencial, olha como ele defende o mestre. Ele disse uma vez: ninguém vai chegar perto do Senhor, eu não vou deixar. E no momento que o mestre dele foi pego, olharam para ele e disseram: você não é o seguidor daquele que está carregando a cruz? Eu não conheço. E a Bíblia diz que Pedro negou ao mestre por 3 vezes. E imagina só aquele momento onde aquele que disse que nunca negaria, negou. E aí quando o olhar do Cristo reflete com o olhar de Pedro, imagina o desespero que a alma do Pedro sentiu. A alma do Pedro acabou de negar o amado da sua alma. E então o Pedro foge. Ele ouve que o mestre morreu. Ele fica sabendo que acabou. E aquele que prometeu defender tudo em todos os momentos, fugiu. Imagina o desespero deste homem. Imagina ele voltando para uma cidade, ele tentando encontrar sentido. Sabe quando a gente começa a buscar: Deus, por quê? Deus, eu fui tão errado. Deus, olha o que eu fiz, olha quem eu feri. Uma pessoa que sempre queria o meu bem, eu feri. Sabe quando bate esse desânimo? Então imagina Pedro voltando desanimado, sem sentido, sem propósito. E o anjo chega para as mulheres e mandou avisar os discípulos e a Pedro. Porque o Pedro não estava mais com os discípulos. O coração de Pedro estava longe. Eu quero dizer para você com esse vídeo, com essa mensagem, para que mesmo que você se distanciou, perdeu sentido, perdeu propósito, se acha um fracassado, se acha um nada, sente que pisou na bola, sente que errou contra a santidade do Senhor, o Senhor diz para você e para mim: olha, vá falar com os discípulos,
mas fala também com o Orlando. Ó, vai falar com os discípulos, mas fala também com a Maria. Vai falar com os discípulos, mas fala também com o José. Fala com o Tiago, fala com o João, fala com a Rebeca, fala com a Raquel. Fala com eles. Fala com esses que precisam ouvir. Fala para eles que aquilo que eu prometi ainda está valendo. As nossas palavras podem falhar. As nossas promessas podem ser falhas. Mas a palavra de Deus e a promessa de Deus continua sendo a mesma. E aqui não tem com o intuito de ser uma palavra de autoajuda, dizendo para você continuar nas mesmas práticas, fugindo do teu propósito, mas é dizer para você que mesmo que você tenha fugido, o amado da sua alma quer encontrar a sua alma e tocar o teu coração. Ele quer falar ao teu coração. E para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração. E agora nós adiantamos um pouco na história e imaginamos o encontro daquelas pessoas dizendo: Pedro. É o quê? Pedro, a gente quer te contar uma coisa. Eu não quero ouvir nada. Eu sei. Vocês vão me contar que eu fui um cara que negou. Eu sei, eu neguei. Pedro, a gente quer falar uma coisa. Para, eu neguei mesmo. Pedro, a gente não quer falar que você negou. A gente quer falar que o Cristo voltou e o Cristo te chama. E o Cristo disse: comunique o Pedro. Sabe, pessoal, a mensagem é essa aí. Vai falar com o Pedro que o Cristo quer encontrá-lo. Vai falar para você que o Cristo quer encontrá-lo. O Cristo quer te encontrar. Ei, terminando esse vídeo, não pule para o outro vídeo já não. E não se preocupe em escrever, comentar. Não. Se preocupa em parar um tempo de falar com o amado da sua alma. A sua alma, ela geme, a sua alma, ela se angustia, a sua alma se desespera, porque talvez você tenha buscado em coisas, em situações que não te levam a um preenchimento da alma. Porque o único que pode preencher aquele vazio que existe aí dentro é o amado, que com um poder e um vento impetuoso toma conta da tua alma, traz um alívio e uma paz que não dá para explicarmos. Então a minha oração é para que o amado da minha alma te encontre. Aonde você estiver, ele traga sobre você um refrigério que somente dele pode vir. E que as bênçãos dele, que a graça dele inunde o teu coração e que você possa se encontrar com o amado. Eu queria orar com você. Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Quero te louvar, Jesus, pela tua palavra e te louvar porque o Senhor é bondoso e traz paz ao nosso coração, mesmo quando nós fugimos, mesmo quando nós erramos e queremos nos esconder, mesmo quando queremos voltar a pescar, mesmo quando queremos voltar ao nosso passado. O Senhor estende as tuas mãos para nós e nos chama. Ei, vai falar com Ele. Fala com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Jesus. Fala com ela e faz ela enxergar que por maior que tenha sido o pecado dela, o Senhor superabundou sobre o pecado dela. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos refletir o teu caráter, refletir a tua graça e brilhar a luz do Cristo, do amado das nossas almas. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. É em nome do Senhor que nós te agradecemos. Ei, Deus te abençoe. Volta correndo, porque o Cristo está vivo. E o Cristo te chama para participar de uma grande obra. Que no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos ir e fazer discípulos de todas as nações, depois de entendermos que o amado nos chama de volta. Deus te abençoe grandemente.